Salve futeboltequeiro, Rodolfo Gomes na área. Hoje eu estou aqui para falar a respeito do João Pedro, centroavante do Fluminense, atacante, né? Não dá para falar que é necessariamente um centroavante de origem, mas um moleque que está me deixando completamente assustado e muito, claro, entusiasmado. Antes de tocar o assunto sobre isso, gostaria de pedir o seu like, que é sempre muito importante para a gente, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos vídeos imediatamente. Peço que siga a gente lá no Instagram também, @futebolteca, vou deixar o link aqui na descrição. Bom, João Pedro, centroavante do Fluminense, moleque de 17 anos, tá me deixando completamente assustado. Que futebol absurdo que pratica esse menino. E quantos moleques que sobem, com a rapidez que ele sobe, já deixa marcas avassaladoras desse jeito. A gente não está falando, é lógico, a gente está falando de 2 jogos, mas não são quaisquer 2 jogos. São jogos, primeiro, decisivos em campeonatos importantes e segundo, contra camisas muito importantes também. Bom, eu estava assistindo o jogo Fluminense e Cruzeiro no final de semana passado, como quem não queria nada, né? Até para comentar na live, como a gente faz, inclusive sempre, 21 horas no domingo. Acabou a rodada, corre para cá que tem live, a gente debate sobre a rodada inteirinha do Campeonato Brasileiro. Tava assistindo o jogo como quem não queria nada, e aí esse moleque entrou e arrebentou na partida. Meteu logo 2 gols numa defesa que foi sempre tido como uma das principais defesas do Brasil, muito pelo esquema tático do seu técnico ultraconservador, Mano Menezes. Quem faz 4-1 no Cruzeiro? Ninguém faz 4-1 no Cruzeiro com o Mano Menezes. É muito difícil você ver isso acontecer. E o moleque entrou no jogo, nas 2 bolas que ele recebeu, ele guardou 2 e o segundo gol é assim, ele fez o que quis na zaga do Cruzeiro, que tem o Dedé. Né? Então, o moleque ali já me chamou a atenção de cara. E aí ele ganhou a vaga como titular para jogar no meio de semana contra o Atlético Nacional. Com certeza, o adversário mais difícil desses que os clubes brasileiros pegaram na segunda fase. Se não é o mais difícil, né, porque a gente não conhece pouco os times que os brasileiros pegaram, mas pelo menos é o que tem mais camisa. O Atlético Nacional até outro dia estava disputando a Libertadores. E aí, bastou 30 minutos de jogo para o moleque guardar um hat-trick. 30 minutos de jogo. Ou seja, é um negócio fenomenal. Assim, é difícil não se empolgar, até o próprio Fernando Diniz se empolgou, acho que ele falou demais, ele como técnico. A gente aqui, a gente tem que mais se empolgar mesmo, faz parte. Agora o técnico do cara não pode. E ele falou que, olha, isso é normal ver quando é Messi e Cristiano Ronaldo. Calma. Lógico, ele não comparou, eu entendi o que ele quis dizer, mas não cita nomes de Messi e Cristiano Ronaldo na mesma frase que o João Pedro. Não ainda. Espera muito para isso, calma. Mas de qualquer jeito mostra um pouco da empolgação que vem tendo em cima do futebol desse moleque. E aí eu tava vendo, né, fui pesquisar, fiquei louco da vida vendo os gols dele. Aquele gol de cobertura é gol de quem sabe fazer gol. E outra, uma característica que me chamou muita atenção nele, que ele não é aquele típico 9, estilo próprio Pedro, companheiro de equipe dele, que é aquele 9 estilo Fred, que joga de costas pro gol, faz o pivô, aí faz o gol de cabeça, o típico finalizador. Se você for ver na história do futebol brasileiro, nós somos campeões mundiais com centroavantes que não eram esse cara, o pivô. Sempre que tivemos essa característica, deu errado. Se você pegar aí pelo menos os últimos 3 títulos, em 70 era o Tostão, que era um falso 9, um meia, sempre foi camisa 10 no Cruzeiro e jogou como centroavante saindo da área. Em 94 a gente jogava com uma dupla de atacantes, ambos de muita velocidade, Romário e Bebeto, né, que quebravam linhas em velocidade. Em 2002 você tinha lá o Ronaldo, que também nunca foi um centroavante daqueles de jogar de costas, um cara que sempre quebrou linha em velocidade, muita habilidade. Então quando surge um moleque desse, que você vê que o futebol dele não é ficar esperando a bola de costas e ajeitando, não. O lance dele é penetrar na área, é quebrar as linhas na corrida, ser lançado na cara do gol e saber guardar. Esse tipo de cara falta muito no futebol brasileiro. Há muito poucos, inclusive, hoje em dia no mundo, né? O Mbappé vem surgindo mais como isso, embora ele jogue um pouco mais de lado. Cavani e Suárez têm um pouco dessa característica, embora o Suárez saiba jogar de costas. O Agüero é muito isso no Manchester City. Se você assiste os jogos do Manchester City, você sabe que o Agüero é esse típico 9 que parte para cima. Muita gente diz que ele lembra, inclusive, o Romário, né? Eu acho o Romário muito mais gênio, mas de fato lembra um pouco a característica de jogo dos dois. E no Brasil a gente muito tempo não produzia um cara assim, então eu tô completamente entusiasmado. E aí fui pesquisar, louco da vida, para saber mais sobre o moleque, eu vi que
ele já tinha sido vendido há bastante tempo, né, para o Watford por 10 milhões de euros. E aí entra um pouco do que eu quero discutir nesse vídeo aqui, porque eu sei que o futebol brasileiro ele carece de grana mesmo, principalmente alguns clubes que não têm ali o estádio lotado todo jogo, que não tem um plano de sócio muito forte, que não tem patrocinadores muito fortes. E o Fluminense, né, com tudo isso, tem o adendo de ter ficado órfão de um patrocinador muito importante, que era a Unimed, e aí a Unimed saiu e o Fluminense meio que passou por aquele marasmo, tá passando, como o Palmeiras passou quando a Parmalat saiu, como o Corinthians passou quando o Banco Excel, Rix Mills e MSI saíram, isso é normal. Acontece que o Fluminense tem uma direção um pouco mais difícil. O Palmeiras e o Corinthians, a gente está falando de times que tem ali, estão entre as 4 maiores torcidas do país, né? O Fluminense não está nem entre as 8 maiores torcidas do país. Então isso complica um pouco no processo de voltar a se reestabelecer. E aí onde que o Fluminense coloca toda a sua esperança para voltar a fazer renda? É na venda de jogador, a gente entende isso. Eis que o Fluminense surgiu uma proposta do Watford de 10 milhões de euros, ele jamais havia jogado pelo profissional, o Fluminense precisando dessa grana, e eu entendo isso, para fechar fluxo de caixa, pagar salário, etc., vendeu o menino por 10 milhões de euros e está começando a receber, nem recebeu esse dinheiro ainda de maneira integral, está recebendo essa grana. Mas aí eis que surge uma notícia ainda mais assustadora. Clubes maiores do que o Watford já estão de olho no João Pedro para quebrar a compra do Watford. E por ele não ser maior de idade, existe uma multa de 20 milhões de euros. Ou seja, se um Real Madrid da vida se interessar pelo João Pedro, que está garantido aqui no Fluminense até 2020, se um Real Madrid da vida se interessar pelo João Pedro, ele pode quebrar a multa via o Watford. Então o Watford, que vai ter pago 10 milhões para o Fluminense, pode receber 20. Ou seja, o Watford vai dobrar uma venda de um jogador que ele jamais utilizou. E aí mostra um pouco da falta de visão. Eu sei, como já falei aqui, eu sei que o Fluminense precisa vender jogador. Mas será que ninguém viu que esse moleque não vale só 10 milhões de euros na base? Também sei que a transição da base para o profissional nem sempre é como as pessoas querem. Mas não dava para esperar mais um pouquinho? Se tivesse esperado mais um pouquinho hoje, aí no mínimo esse moleque já vale o dobro. Amanhã ele pode valer o triplo. Depois de amanhã ele pode valer o quádruplo. Se o Rodrigo e o Vinícius Júnior foram vendidos por 45 milhões de euros, esse moleque, eu nunca vi o Rodrigo fazendo isso que ele fez esses 2 jogos, nunca vi o Vinícius Júnior fazendo isso que ele fez nos 2 jogos. Esse moleque pode valer mais. E aí o Fluminense não vai ter ganhado uma grana, mas ele vai ter perdido uma grana absurda. Então fica essa crítica aqui. Eu sei que o Fluminense precisa de grana e tudo mais, mas, cara, espere um pouco mais, tenha um pouco mais de visão, não só pra gente ver o moleque mais tempo aqui no futebol brasileiro, mas pro Fluminense, que pô, tem todos os créditos por ter revelado um moleque desse, poder lucrar de fato quanto merece. Então é muito triste isso, saber que quanto mais ele jogar agora, independentemente de se acabar se tornando um craque ou não, o Fluminense, pelo menos em termos de cifras, isso não vai importar mais. No entanto, estou muito interessado para ver os próximos jogos dele, vendo esse moleque ainda ser comandado por um técnico que eu acredito muito, que é o Fernando Diniz. E você, o que está achando do futebol do João Pedro? Comenta aí embaixo, e é isso, deixa o like se gostou do vídeo, a gente vai se falando. Até o próximo vídeo, grande abraço!